Olá pessoal, aqui começa a nossa primeira videoaula. Nós vamos falar sobre o sistema endócrino. Nós vimos nas últimas aulas que os sistemas do nosso corpo eles estão diretamente interrelacionados e nós vamos ver que o sistema endócrino também não é diferente. Mas o que é o sistema endócrino? É o sistema envolvido na coordenação e regulação das funções corporais. Suas mensagens têm natureza química, que são os hormônios. Esses hormônios são substâncias produzidas pelas glândulas endócrinas que se distribuem pelo sangue, modificando o funcionamento de outros órgãos denominados órgãos-alvos. No nosso sistema endócrino, ele tem vários conjuntos de glândulas que servem para essas substâncias que são nossos hormônios. Elas são formadas por tecido epitelial glandular e elas se diferem das glândulas exócrinas porque elas não apresentam ducto excretor. No caso, as endócrinas, elas estão atuando junto com as células do sistema nervoso, onde elas vão enviar respostas rápidas e localizadas diante da reação do sistema endócrino, que é diferente, que é um sistema onde a reação é mais lenta. E as glândulas que estão presentes no sistema endócrino são as tireoides, as paratoides, as suprarrenais, os testículos, a hipófise, os pâncreas e os ovários. E essas glândulas, elas fazem todo esse processo de circulação no nosso corpo e formando esse pequeno circuito do hipotálamo ou da hipófise. Frequentemente, o sistema nervoso interage com o endócrino, formando mecanismos reguladores bastante precisos. O nosso hipotálamo está localizado no encéfalo diretamente acima da hipófise. É conhecido por exercer controle sobre ela por meio das conexões neurais, substâncias semelhantes a hormônios chamados de fatores desencadeadores ou de liberação. Porque a hipófise é como se fosse essa pequena bolsinha, que ela vai ter essa função importante no nosso sistema endócrino. Vamos ver aqui os principais hormônios humanos. Adenohipófise ou hipófise anterior. Na adenohipófise ou hipófise anterior, nós temos o hormônio do adrenocorticotrófico ou ACTH. Ele vai estimular o córtex adrenal. Nós temos o tirotrófico ou TSH ou o tirotrofina. Esse tirotrofina, ele vai estimular a tireoide a secretar seus principais hormônios. Sua produção é estimulada pelo hormônio liberador da teotrofina, o TRH, secretado pelo hipotálamo. E o somatotrófico, o STH, ele vai atuar no crescimento, promovendo o alongamento dos ossos, estimulando a síntese de proteína e desenvolvimento da massa muscular. Também vai aumentar a utilização de gorduras e inibe a captura de glicose plasmática pelas nossas células e atuam também na concentração de glicose no sangue. A hipófise, ela vai ter alguns hormônios denominados trópicos que atuam sobre outras glândulas endócrinas, comandando a secreção dos outros hormônios. Os principais hormônios tróficos são produzidos pela hipófise. A hipófise, ela se liga ao hipotálamo por um pedúnculo na base do cérebro, também chamado de infundíbulo. Ela está dividida entre a adenohipófise e a neurohipófise. A adenohipófise está no lobo anterior e a neurohipófise está no lobo posterior.
Aqui a gente já... desculpa, pessoal, repeti o slide. Na adenohipófise, ela vai ser responsável por secretar hormônios que atuam em diferentes órgãos-alvo, e a neurohipófise, ela vai ser responsável por estocar os hormônios produzidos pelo hipotálamo. Aí nós estamos vendo aqui mais alguns hormônios produzidos pela hipófise anterior. O gonadotróficos. Nós temos o folículo estimulante, que é o FSH. Na mulher, ele estimula o desenvolvimento e a maturação dos folículos ovarianos. No homem, estimula a espermatogênese. O leitonizante, ou LH, na mulher, estimula a ovulação e o desenvolvimento do corpo lúteo. No homem, ele estimula a produção de testosterona pelas células intersticiais dos testículos. Na adenohipófise anterior, também ela produz o hormônio da prolactina, ou hormônio lactogênico. Ele vai estimular a produção de leite pelas glândulas mamárias. Sua produção acentua-se no final da gestação, aumenta após o parto e persiste enquanto durar o estímulo da sucção. A hipófise posterior, ou a neurohipófise, não produz hormônio, ela só libera na circulação dois hormônios sintetizados pelo hipotálamo, que são o antidiurético, ou ADH, ou a vasopressina, que vai regular o volume de urina, aumentando a permeabilidade dos túbulos renais à água e, consequentemente, sua reabsorção. Sua produção é estimulada pelo aumento da pressão osmótica do sangue e por hemorragias intensas. O etanol inibe sua secreção, tendo ação diurética. Na hipófise posterior, na neurohipófise, a octicina. Na mulher, ela vai estimular a contração da musculatura uterina durante o parto e a injeção do leite. No homem, ela vai provocar o relaxamento dos vasos e dos corpos e do corpos eréteis do pênis, aumentando a irrigação sanguínea. A hipófise intermediária. Na hipófise intermediária, nós vamos ter o hormônio melanotrófico ou melanocortina, ou MSH. Ela vai estimular a pigmentação da pele. Elas vão acelerar a síntese natural da melanina. Essa síntese de hormônios esteroides pelas glândulas adrenal e gonadal. Ainda interferem na regulação da temperatura corporal, no crescimento fetal, secreção de prolactina, proteção do miocárdio em caso de isquemia, redução dos estoques de gordura corporal. A tireoide, a tiroxina, ou a T4, e a triodotironina, que é a T3, que são os hormônios T4 e T3. Esses hormônios vão regular o desenvolvimento e o metabolismo geral do organismo. E a calcitonina, que regula a taxa de cálcio no sangue, inibindo sua remoção dos ossos, o que diminui a taxa plasmática do cálcio. A tireoide, ela vai regular, ela vai ser responsável pelo metabolismo geral. Nós sabemos que a tireoide, ela pode fazer com que a pessoa, ela tenha, não é perda de peso, mas só que ela fique com o seu organismo mais magro, vamos dizer assim, porque ele fica com o organismo mais magro, ou aquelas pessoas que têm problema da tireoide, ela vai se achar gorda por ela ser ganho de peso, mas na verdade não. O hormônio T4, ele vai fazer com que o teu organismo, o teu metabolismo, ele acelere muito, seja mais acelerado. Então, tudo que você vai consumir, o teu organismo vai digerir muito mais rápido, vai ser absorvido muito mais rápido
E como ele absorve muito mais rápido, as reservas de gordura do teu corpo ele também vai consumindo. Aí por isso que a pessoa que tem a produção do hormônio T4 mais acelerada, em maior quantidade, ela não consegue ter ganho de peso e de massa muscular. Aí por isso que ela tem aquela aparência mais magra. Já a pessoa que tem a produção excessiva do hormônio T3, ela já vai ser ao contrário. O metabolismo dela vai ser mais lento e ao invés dela conseguir fazer o gasto daquilo que ela come e também do organismo, ela vai acumular. E aquilo se acumula no corpo dela, vai se acumulando em forma de água. Então ela acaba ficando inchada e parecendo que ela está com ganho de peso. E os hormônios da tireoide também são responsáveis pela questão da manutenção, da absorção do cálcio pelos nossos ossos e também pelo nosso sangue. As paratireoides, com hormônio paratormônios, eles vão regular a taxa de cálcio, estimulando a remoção do cálcio da matriz óssea, que passa pelo plasma sanguíneo, a absorção dos cálcios dos alimentos pelo intestino e reabsorção do cálcio pelos túbulos renais, aumentando a concentração de cálcio no plasma. As glândulas mistas, que é as glândulas dos pâncreas. A insulina, que é chamada de ilhotas de Langerhans, células de beta, que aumenta a captação de glicose pelas células e ao mesmo tempo inibe a utilização de ácidos graxos e estimula a sua deposição no tecido adiposo. No fígado, ela vai estimular a captação da glicose plasmática e converter em glicogênio, provocando a diminuição da concentração de glicose no sangue. O glucagon, que é células alfa, ele vai ativar as enzimas de fosforilase, que fraciona as moléculas de glicogênio do fígado e em moléculas de glicose, que passa para o sangue, elevando a glicemia, que é a taxa glicêmica do sangue. Aqui nessa imagem a gente vê como ocorre esse ciclo. A pessoa consome o alimento, a taxa ao consumir esse alimento, a taxa de glicose aumenta. Então, as células beta lá do pâncreas, elas vão inibir, elas vão absorver, transformar esse alimento que foi ingerido em insulina, que vai ser liberado para o fígado. Lá o fígado vai absorver essa insulina em forma de glicose. Depois ele vai fazer com que essa taxa de insulina seja mais baixa. Aí volta novamente para o pâncreas, através das células alfa, ele vai fazer com que esse glucagon, esse hormônio do pâncreas, ele vai fazer com que essa taxa de glicose baixa, quando não absorvida pelo pâncreas, ele volta para o fígado, fazendo com que essa taxa de glicose alta seja liberada para o sangue, e aí ocorre da pessoa ter a famosa diabetes. Adrenais ou suprarrenais, com os hormônios miralocorticoides ou aldosterona, aumentam a reabsorção nos túbulos renais de água e íons de sódio e cloreto, aumentando a pressão arterial. E os andrógenos, o desenvolvimento e a manutenção dos caracteres sexuais secundários masculinos. Os adrenais ou suprarrenais são os hormônios responsáveis pela questão da absorção e também pelo controle eletrostático, ou seja, responsável pelo controle de sódio do nosso corpo. Quando esses hormônios não conseguem fazer essa reabsorção da forma adequada, ocorre aquele problema que muitas pessoas têm de pressão alta.
a pressão arterial. As adrenais da nossa medula, produzidos pela nossa medula, os hormônios adrenais produzidos pela nossa medula, é a adrenalina. Quem nunca teve um pico de adrenalina quando passou por uma aventura? Promove taquicardia, batimento cardíaco acelerado, aumento da pressão arterial, das frequências cardíaca e respiratória, aumento da secreção do suor, da glicose sanguínea, da atividade mental e constrição dos vasos da pele. Vamos falar também dos testículos, dos órgãos genitais, porque lá também é uma glândula do sistema endócrino. Lá são produzidos os hormônios da testosterona, os andrógenos, que vai promover o desenvolvimento e o crescimento dos testículos, além de desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários masculinos, o aumento do libido, desejo sexual, o aumento da massa muscular e da agressividade. Nos ovários, vão produzir os hormônios do estrógeno e da progesterona. No estrógeno, ele vai promover o desenvolvimento dos caracteres sexuais femininos e da parede uterina, que é o endométrio. Vai estimular o crescimento e a calcificação óssea, inibindo a remoção desse íons do osso, ou seja, ele vai inibir a remoção, ele vai impedir que o cálcio absorvido seja perdido rapidamente no osso, protegendo contra a osteoporose, protege contra a aterosclerose, que é a deposição de placas de gordura nas artérias. A progesterona vai modificar organicamente a gravidez, preparação do útero para a excitação do óvulo fertilizado, das mamas para a lactação, as contrações uterinas, impedindo a expulsão do feto em desenvolvimento. No entanto, apesar dos hormônios realizarem várias funções importantes para o nosso organismo, mas também, quando produzida em excesso, elas causam algumas disfunções hormonais. Por exemplo, na adenohipófise, os hormônios somatotróficos, ocorre a alta produção desse hormônio, ele provoca o gigantismo, que é uma hiperfunção da idade de crescimento, ou seja, que é o problema da grande estatura, e a acromegalia, que é a espessura óssea anormal dos dedos, queixo, nariz, mandíbula, arcada superciliar, que a pessoa fica com as estruturas fora do normal. Da tireoide, nos hormônios T3 e T4, o hipotireoidismo, que é o alto metabolismo, que acaba provocando o emagrecimento, agitação, nervosismo, pele quente, úmida, aumento da pressão arterial, episódio de taquicardia, sensação contínua de calor, glóbulo ocular saliente. E é isso aí, pessoal. Nossa videoaula termina aqui. Até a próxima.